Shalom, shalom, Shabbatov, boa tarde. Estamos aí iniciando a tarde com a Torá e mais um início de semana, e essa semana nós vamos ter muitas novidades, né? Esta semana promete muitas coisas novas, muitas novidades, conhecimento, e nós precisamos estar aí atentos a todas as coisas e buscarmos cada vez mais o entendimento à luz da Torá, à luz dos olhos do Altíssimo. Ok? Shalom, shalom. A Simone, Ribeirão Preto, Donária, Lisboa, Portugal. Baruch Hashem, e que nós estamos aqui hoje. Para nós, essa semana é uma semana que nós estamos aí adentrando, né? Saindo e adentrando num novo mês. Então, essa semana, nós temos diante de nós aí o encerramento do mês de Adar, e no próximo Shabat, ao pôr do sol, nós teremos aí a entrada do mês de Nissan. E é uma preparação nesta semana para podermos adentrar nas grandes festividades, né? As 3 grandes festividades de peregrinação que temos pela frente aí, né? Berenice Altafine, família, lá de Campo Grande, Mato Grosso, a Marli Estael Silva Monteiro, Espírito Santo, né? Lá da cidade de Vitória, também está aí já conectado conosco. A Clair Alekinovic Izimamiski Hassuti. Clair, nome complicado de falar, espero que tenha falado corretamente, ok? Né? Descendência russa, dá um alô para nós aí, a descendência russa, né? A Berenice corrigindo, Mato Grosso do Sul, né? João Batista, Aliança, Pernambuco, Baruch Hashem. Essa semana aqui, amados, nós temos aí uma tarefa, entre aspas, né, uma tarefa árdua, e vai exigir realmente de cada um de nós sacrifício. Nós temos aí 2 parashiot para nós estudarmos essa semana, ok? Então daqui a pouco nós vamos falar sobre essa realidade aí, ok? Cícero, Bebedouro, São Paulo, Shalom Cícero, né? Então hoje nós estamos no dia 7 de março do ano 2021, e pelo calendário judaico nós estamos no dia 23 de Adar do ano 5781. Estamos a 170 dias do novo ano, 5781. E a gota de sabedoria do nosso Rebbe para nós nessa tarde diz assim para nós. Vamos ver o que o nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, qual é o recado que ele tem para nós nessa tarde aqui, ok? Luciana Rodrigues, Marília, interior de São Paulo, região nossa aqui de Bauru. Shalom, shalom. Então, o Rebbe Menachem Mendel assim fala conosco desta forma. Somos todos prisioneiros, mas estamos sentados sobre as chaves das algemas, nós estamos sentados sobre elas. A finitude é nossa cela, o universo, nossa prisão. Nosso carcereiro é o ato de ser. As chaves para a libertação estão guardadas nos punhos firmemente cerrados em nosso próprio ego. Uau, 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 uau. Vamos dar uma arrumada aqui. Então vejam bem, amados, a gota de sabedoria do nosso Rebbe de hoje, como que nos fala a respeito destas realidades. Somos todos prisioneiros. E Dina Silva, Bauru, nossa região aqui, somos todos prisioneiros. E aí? Como que vamos definir essa situação agora?
Nós estamos aqui dentro do texto, né? Libertando-se, ok? Aí, ó, Clair Aleknovic da minha mãe, e é lituano, e Zimanski, do meu pai polonês, Rassotti. Rassotti é do meu marido, do marido da Clair, ok, gente? Rassotti é do marido que é francês. Então nós temos aí lituano, polonês e francês. Baruch Hashem. A Europa toda está aí contigo, então. Baruch Hashem aí a você e a toda a família aí. A Yaritza, né, lá do Chile também, está aí se conectando. Baruch Hashem. Ok? Então vamos lá. Somos todos prisioneiros, mas estamos sentados sobre as chaves. Somos prisioneiros, mas nós temos a posse, o poder sobre as chaves. Então vamos entender agora o que o Rebbe está dizendo sobre isso. A finitude é nossa cela. O que é finitude? Finito. Mortal. Então a finitude é nossa cela. Que cela é esta? O corpo em que nós habitamos. No momento, esse mundo inferior que nós habitamos, também ele tem os seus dias contados. Não é que o mundo vai desaparecer, mas o seu sistema finito, no sentido de você nasce e morre, e também é finito no sentido da maldade do dia a dia, que tem o seu ponto final, onde ele vai perecer. Quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, o mal ele será plenamente vencido, certo? Então a finitude é nossa cela, é o nosso corpo físico. O universo, nossa prisão, esse mundo inferior que nós habitamos, é a nossa prisão, né? Nós estamos aqui nesse mundo inferior. O nosso carcereiro é o ato de ser. O ato de ser é você que define o que você é, o que você pretende ser. Então é você que define. Aí nós entramos naquela dimensão de alma divina e alma animal. Então, o nosso carcereiro é o ato de ser. Ser alma divina ou alma animal. As chaves para a libertação estão guardadas nos punhos firmemente cerrados do nosso próprio ego. Então, o nosso ego é que tem realmente as chaves da libertação. Por isso que nós vimos nas gotas de sabedoria do Rebbe, nos dias anteriores, sobre a questão de anular o nosso eu, anular o nosso ego, o nosso egocentrismo. O nosso eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Vivemos falando isso diariamente. E nós precisamos mudar, né, o nosso vocabulário, porque só o Eterno pode dizer eu sou. Certo? Esta expressão, né, que os sábios nos trazem sobre Hashem, eu sou, significa que só Ele pode dizer eu sou. Por quê? Porque é um eterno presente, é um eterno passado, é um eterno futuro, é um eterno presente, né? Juraci Maria, lá de São Paulo, capital, Vinícius Costa, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Shalom, Shalom. Entendeu? Então, essa é a questão. Então, por isso, as chaves da libertação, elas estão guardadas exatamente no nosso próprio ego. Você precisa decidir. O eu, o ego, o eu sou do seu ego é que vai prevalecer, ou você vai renunciar ao seu egocentrismo, o seu egoísmo,
a sua prepotência e por aí afora vai, que se refere e fortalece tudo aquilo que está no nosso ego, dentro desse escopo, aquilo que está ligado diretamente à alma animal. E você decide se você quer se libertar disto e então estar realmente conectado com a alma animal que se conecta com o Ein Sof, o infinito, o Deus Todo-Poderoso. Inês Martins, shalom, shalom, aqui de Pirajuí, nossa região. Então, nós temos aqui diante de nós esta realidade. Libertando-se, qual é a tua decisão? É você que decide, você que tem o poder de decidir, ok? Vamos lá. Para os últimos dias nós estamos aí colocando pólvora no fogo, né? E aí a Cibele disse, né, que venha a dinamite. Uau! Então que venha a dinamite aí, ok? Graças a vocês e graças aos compartilhamentos que vocês estão fazendo no dia a dia, bem como, né, através do compartilhamento, vocês estão aí também convidando as pessoas para estarem conosco à tarde com a Torá, aqui pela live no Facebook, ou posteriormente, né, a gravação que é liberada pelo YouTube, né? Então, aqui no Facebook, eu já perdi as contas, então o número é grande, muito grande, das pessoas que estão aí sempre conosco aí, através à tarde com a Torá, tanto no momento ao vivo, como posteriormente o vídeo fica disponível no Facebook, e realmente uma grande quantidade de pessoas que têm assistido ou ao vivo ou posteriormente no vídeo. E também no YouTube, lá no nosso canal, Bauru, Bnei Noach, Bauru e região, graças a vocês e o pessoal lá do YouTube, que tem pessoas que não tem Facebook, vai para o YouTube posteriormente, né? Então, lá no nosso canal, Bnei Noach, Bauru e região, ultrapassamos a casa de 600 inscritos. Baruch Hashem por isso, né? E o nosso objetivo é chegarmos a 1000 inscritos para que nós possamos fazer as nossas lives, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, ao vivo. E dessa forma aí podermos, né, mais ainda estarmos aí disseminando a luz da Torá, a luz da presença de Hashem. Então, né, acima de tudo, graças a nosso Hashem, por isso daí, e principalmente a vocês. Então aqui, né, eu quero deixar o meu eterno agradecimento, a minha gratidão, e por podermos chegar aqui no Facebook a centenas de pessoas que estão assistindo diariamente ou durante a semana. Tem sido realmente uma bênção podermos ver. E pelo Facebook perdi a conta, então não posso nem dizer para vocês o número de pessoas pelo Facebook. E no YouTube, lá já passamos a casa dos 600 inscritos. Isso é muito bom, Baruch Hashem por isso, e que Hashem, né, seja gracioso com cada um de vocês, com cada um daqueles que estão sempre participando lá no YouTube. Por isso, né, eu quero fazer uma menção a algumas pessoas lá do YouTube, né, que estão lá sempre, lá pelo YouTube, entre outros, né. Então nós vamos citar alguns nomes, e em nome desses que nós também deixamos aqui a nossa gratidão aos mais de 600 inscritos pelo YouTube, né. De uma forma especial e muito carinhosa, nós queremos deixar aqui o nosso abraço, a nossa gratidão ao casal Dona Lourdes e o seu Abel, lá de Salto Grande, que é também interior de São Paulo, né? Esse casal, né, é um casal de pessoas bem maduras, não vamos falar a idade, né?
mas é um casal que nós queremos deixar aqui a nossa gratidão especial por eles, e através dele, né, desse casal, a Dona Lourdes e o seu Abel, todos os casais, nós queremos deixar aqui o nosso shalom, shalom, o nosso abraço, a nossa eterna gratidão. Além deles, né, nós temos aí o Alberto Roberto, a Cibele Ludmila, que é lá de Lisboa, Portugal também, é conhecida da Donária e da Elizabeth Lobo, lá de Portugal. A Marli Stael, que está aqui hoje conosco, mas está sempre lá no YouTube, né? O Hugo, do Rio de Janeiro, o Antônio Santiago, do Morro de São Paulo, lá da Bahia, a Clair, que está aqui conosco hoje, mas sempre está lá no Facebook, no YouTube também, né? A Clair, de Cuiabá, Mato Grosso, o Louis Dux Bresson, acho que é assim que fala o nome dele, de São Paulo, a Lídice Okamoto, Manaus, Amazonas, o Roberto Freitas, de Bromélia, Distrito Federal, a Daniela Santos, que também é de Vitória, Espírito Santo. Né? Não sei se a Marli conhece a Daniela Santos, ok? Leocádia Pereira, né? Colombo, Paraná, o Denis Carlos Caldas, Rio de Janeiro, aliás, né? O Zair Leal, Ebert, o José Hélio Tavares, o Miguel Lima, o Márcio Mafra, né? Também, se não me engano, é da Grande São Paulo, o Arnaldo Silva, lá de Piauí, né? A Flávia Pascoal, Rubens Cordeiro, Cachoeira, Bahia, o Geraldo Oliveira, Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, o Edmar Vaz, de Goiânia, Goiás, a Ana Cristina, lá de Salvador, Bahia, que também sempre está ali conectado conosco ali também, né, no YouTube, né? Então, em nome desses aqui, né, nós queremos externar a nossa eterna gratidão aos mais de 600 inscritos lá, também pelo YouTube. Então, Baruch Hashem pelas vossas vidas aqui pelo Face e também pelas vidas lá do YouTube, né? Baruch Hashem por isso e também por aqueles que estão lá no Telegram e que têm não somente assistido, né, os vídeos, mas também têm compartilhado, ok? Então, amados, a novidade de hoje que nós queremos trazer para vocês é sobre, esta semana nós temos duas parashiot, exatamente as duas últimas porções do livro de Shemot. Então, essa semana nós vamos encerrar o segundo livro da Torá, Shemot, Êxodo. Então, nós vamos estudar essa semana a 22ª parashá, Vayachel, e convocou. Temos aí 122 versículos para estudarmos desta parashá. E a parashá 23, 23ª, Pekudei, que significa enumeração. E aí nós temos 92 versículos para estudarmos. Então, essa semana nós vamos estudar 214 versículos, ler, ouvir e estudar. Ou seja, temos muita tarefa de casa para fazermos, ok? Então, e ao encerrarmos, né, essa semana, no próximo Shabat, então nós estaremos encerrando 2.740 versículos, desde o dia 17 de outubro, de 2020, quando iniciamos aqui o novo ciclo dos estudos de Torá, e até o próximo Shabat, então nós chegaremos à marca de 2.740 versículos lidos, ouvidos e estudados, né? Quando nós começamos, nós nem imaginávamos que chegávamos a essa meta, não é verdade? Então, Baruch Hashem, por isso que nós estamos aqui, né, chegando a essa marca preciosa dos nossos estudos de Torá, ok? Um conselho no livro de Eclesiastes, né, conhecido como Kohelet,
e segundo os nossos sábios, escritos por Salomão, o grande sábio Salomão. Então lá no capítulo 9, a partir do versículo 7, né, diz assim: vai, come teu pão com satisfação, bebe com alegria o teu vinho, pois Deus já aceitou tuas obras. Que sejam sempre alvas as tuas vestes e que não falte óleo sobre tua cabeça. Então nós temos aqui esse conselho de Salomão, no sentido que nos fala para comer o teu pão com satisfação e beber com alegria o teu vinho, pois Deus já aceitou as tuas obras. Acredito que o que eu vou falar agora, muitos de vocês poderão dizer, é verdade. Da seguinte forma: dou graças a Hashem por poder estar vivo e ver nos quatro ventos do nosso mundo inferior, norte, sul, leste e oeste, as pessoas saindo para as ruas e protestar para que os governantes venham liberar o trabalho. Até pouco tempo atrás a gente via aí as massas de manobras fazendo manifestações e paralisando as ruas para não trabalhar. E agora nós estamos vendo exatamente o contrário. As pessoas indo para as ruas e protestando por causa do lockdown, onde governantes ímpios, entre aspas, vamos assim dizer, reencarnações de faraós, Hamãs e Hitlers por aí afora, proibindo as pessoas de ir e vir, fechando as portas da liberdade, as liberdades civis, as liberdades de expressão de pensamento, de fala, proibindo as manifestações da pessoa ou das pessoas expressarem a sua fé. As grandes ditaduras, as grandes escravidões, né, dos povos, elas começaram com pequenas atitudes de proibir isso, proibir aquilo. E à medida que o gado vai sendo domado, vão se medindo, vão se aumentando cada vez mais as medidas restritivas. Nenhuma ditadura começou da noite para o dia. Elas começaram aos poucos. E é o que está acontecendo nos nossos dias. Ontem e sexta-feira, nos Estados Unidos, várias cidades reuniram-se, multidões em praças públicas e começaram a jogar dentro de latões as suas fraldas faciais, as máscaras, e começaram a queimar em praça pública. Alguns estados dos Estados Unidos, os seus governantes já estão liberando tudo a partir de segunda-feira, se não me engano agora, a partir de amanhã, onde as pessoas terão liberdade para ir e vir sem restrições, liberdade para trabalhar, para poder comer o seu pão com satisfação e beber com alegria o seu vinho. Esse daqui significa uma bebida que traz realmente alegria. E nós estamos vendo o nosso país sendo, as liberdades individuais e civis sendo tolhidas. Vai exatamente contra aquilo que Deus estipulou para as pessoas, o ser humano. Liberdade. Liberdade. Você vai aonde você quer e você deixa de ir aonde você não quer ir. Ponto.
O que Deus dá de liberdade é para que cada pessoa ela tenha a dignidade de comer o seu pão de cada dia. E isso o ser humano, seja qual for o governante, ele não pode proibir isto, porque é antibíblico. Tira a dignidade da pessoa de levar o seu pão de cada dia para a sua casa e a sua família. Deus nunca exigiu isso do ser humano, de perder a sua dignidade, de levar o pão de cada dia para a sua casa, para a sua família. E por isso, vai, come o teu pão com satisfação e bebe com alegria o teu vinho, pois Deus já aceitou as tuas obras. Aqui significa também que todo aquele que trabalha com dignidade, com transparência e honestidade, ele tem as bênçãos dos céus, as bênçãos do Todo-Poderoso. E se você for pesquisar pelas Escrituras, os 5 primeiros livros da Bíblia, e mais todo o Tanar, você nunca vai encontrar que Deus usou um preguiçoso, aquele que não gosta de trabalhar, aquele que não se esforça para trabalhar. O que mais ele quer é sombra e água fresca. Ou, numa palavra bem simples para todos entender, Deus nunca usou preguiçoso ou vagabundo que não gosta de trabalhar para fazer uma boa e grande obra. Então aqui nós temos o nosso conselho através de Salomão, e ainda diz o verso 8, que sejam sempre alvas as tuas vestes e que não falte o óleo sobre a tua cabeça. Alvas as tuas vestes, cumprir mandamentos, fazer as coisas com honestidade, com transparência, com integridade. Manter alvas as tuas vestes para que o adversário das nossas vidas, Ra-Satã, não venha encontrar culpas em nós. E que não falte o óleo sobre a tua cabeça. Isso significa dignidade, honradez. E no sentido mais profundo, não resta dúvida que significa a unção divina na tua cabeça, a unção divina no teu cérebro, no teu pensamento, na tua alma. Então, amados, nós temos que ser essa mensagem nesse último tempo. E nós temos que ser essa mensagem para o nosso país. O nosso país precisa de liberdade. O nosso país, as pessoas precisam de mensagem de liberdade e não de opressão, subjugação de forma ditatorial. O nosso povo precisa de uma mensagem de luz e não de trevas. O nosso povo precisa de uma mensagem de coragem e não de medo. O nosso povo precisa de uma mensagem de luz para a vida e para a liberdade. Os covardes, Deus nunca vai usar para trazer uma mensagem desta forma, deste porte, desta ousadia. Por isso, seja forte, seja luz, seja uma mensagem real do único e verdadeiro Deus, do único e verdadeiro Salvador, aquele que não é homem e nem filho do homem. Seja uma autêntica mensagem daquele que
nos trouxe da morte para a vida e nos trouxe da liberdade, nos trouxe da escravidão de um mundo subjugado na idolatria e nos seus ditadores para uma verdadeira liberdade, para prestarmos a Ele um autêntico e verdadeiro serviço do coração, um serviço de amor. Graças a Deus que nós estamos vendo aí dia a dia inúmeras mensagens, médicos, especialistas, infectologistas, cientistas, palavras, né, como exigem por aí, palavras e dados científicos que estão trazendo dia a dia que as pessoas foram enganadas, mentiram para as pessoas, para poderem ter domínio, subjugar, escravizar as pessoas e eles saírem no lucro. Saírem no lucro. E nós precisamos ser essa mensagem para estes tempos. Quando você vê Moshe indo ao Egito, foi no momento de grande aflição e pressão, opressão sobre o povo israelita. Quando você vê Gideão, por exemplo, lá nos livros de Juízes, foi tempos de opressão, tempos difíceis. Quando você vai e encontra Sansão, um dos juízes, em que o povo estava sendo oprimido, perseguido, eram colocados dentro das suas prisões nas montanhas, veio Sansão para trazer essa liberdade. Quando nós vemos um pouco mais, né, Davi, nem se fala então, por exemplo, os profetas. Por que o profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão? Porque ele vivia preso, ele era perseguido. Porque o rei queria que ele falasse boas coisas a respeito dele, mas ele ia falar como? Se o rei estava fazendo tudo ao contrário à vontade divina? Não é verdade? E nós podemos ver a história dos nossos rebes. Vimos há poucos dias atrás a história do nosso quinto, sexto e sétimo rebe, atrás da cortina de ferro. Tempos difíceis, mas eles não se acovardaram. Então, quando nós abraçamos a nossa fé monoteísta e nós alicerçamos a nossa emuná nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, não é para ficarmos aí debaixo de sombra e água fresca, não. É levarmos em frente, avante, realmente essa mensagem de um único e verdadeiro Deus que liberta. Porque as outras divindades que se propagam por aí, elas escravizam os seus seguidores. O nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, o Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia, é um Deus libertador. E é isso que nós precisamos anunciar, entre outras coisas, desta unidade e unicidade do nosso Hashem. Um Deus que liberta e garante a nossa liberdade. Por isso não precisamos ter medo de nada e de ninguém. Porque quem governa o mundo? Quem é que governa o universo? Só há uma resposta certa e verdadeira. Qualquer outra está fora de cogitação. Ok? Vamos para as nossas parashiot. Então, nessa semana nós temos 2 parashiot, 2 porções. E as 2 porções são exatamente Vayachel ou Vayakel, que significa e convocou,
e mais a Parashá Pekudei, que significa enumeração. Essas duas parashiot, elas são lidas juntas, né? Quando nós não temos o ano chamado embolístico, onde tem o mês 1 de Adar e o mês 2 de Adar. E a cada 3 anos, nós temos exatamente o chamado ano embolístico, que traz para nós o Adar 1 e o Adar 2, justamente para que o mês de Nissan, e especificamente Pessach, ela venha cair exatamente dentro da esfera primavera, né? Primavera, verão, verão, primavera, né? Para que o calendário seja sempre de acordo com a Torá, ok? Então, como nós não estamos no ano embolístico, então nós temos só um mês de Adar, então essas duas porções elas são lidas e estudadas juntas numa semana. Então é por isso que nós temos aí esta semana, como já falamos, 214 versículos, ok? Então isto é muito bom, né? Vamos ter bastante versículos para ler, ouvir e estudar. Se você estiver realmente com preguiça, ou você não assiste a live nem os vídeos, ou fica realmente disposto a ler, ouvir e estudar durante a semana 214 versículos, ok? Então nós temos aí Vayachel, em que nos fala sobre e ele reuniu, ele convocou, e Moshe então ele reuniu, convocou o povo, e dessa forma então ele enfatiza como todos os membros juntos fundem suas identidades para formar um único todo, como uma assembleia. Então ele convoca todo o povo, reúne todo o povo. Quando o povo se reúne, então aqui, segundo os nossos sábios, diz que nesse sentido aqui, de Vayachel ou Vayakel, que Moshe está fazendo, está trazendo exatamente o quê? Está trazendo uma fusão, uma unidade. Não são 10 dedos separados e diferentes um do outro. Eles continuam sendo 10 dedos separados um do outro, diferentes um do outro, mas se tornam um quando se unem. Assim está se referindo com referência às 12 tribos de Israel. Então, reunir não pode ficar exatamente apenas nessa palavra reunir. O que precisa é reunir e unir. Por isso nós temos reunir, unir, reunir. Estão juntos para formar uma unidade. Por que o povo precisa formar uma unidade? Porque o nosso Deus é um. E por isso precisa ter unidade. Então é importante nós estarmos juntos, reunidos, no mesmo pensamento, à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá. Então, cada vez mais é importante para nós estarmos aí estudando a Torá para fortalecer esta reunião, esta unidade, para que nós possamos cada vez mais estarmos reunidos com Hashem. Pekudei significa contas. É uma ideia que enfatiza o valor do indivíduo, como cada pessoa conta como uma entidade separada. Como unidade separada, né, cada pessoa tem a sua própria unidade. Por isso, unidade separada. Mas quando realmente se reúne, então estas unidades separadas, reunidas, forma um todo. E é nisso que nós precisamos estar focados sempre,
sem sombra de dúvidas. Assim, quando nós temos então as nossas duas parashiot juntas, a Torá está nos ensinando e nos dando o potencial espiritual a criar uma harmonia entre estas duas qualidades opostas, né? O reunir e contar, né? E fazer então dessa forma uma unidade. Vayachel representa a qualidade em nosso serviço divino, uma vez que ao se fundir com um número maior de pessoas, ele tem uma experiência qualitativamente superior. Agora, ele é um membro de uma causa maior que sozinho ele não conseguiria alcançar. Então, uma das mensagens de Vayachel, ou Vaikehel, é exatamente o que é a qualidade no serviço. Nesta questão da qualidade no serviço, o que nós vamos reconhecer? Que sozinho nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas quando nós nos unimos, nós criamos de fato o quê? Uma qualidade no serviço a Hashem. Enquanto uma pessoa ela tem um trabalho muito limitado, mas quando várias pessoas se reúnem, então esse trabalho ele se torna melhor na sua qualidade e ele se espalha de uma forma mais potencial. Então, qualidade, né, na nossa parashá Vayachel. E em Pekudei, por outro lado, representa a vantagem da quantidade. Então, aquela famosa expressão popular, né? A união faz a força. Ou seja, quanto mais pessoas se reúnem, quanto mais pessoas se unem, isto representa uma vantagem de quantidade. Então, aí há mais força para poder se divulgar o que é necessário. Assim como também Vayachel representa uma visão penetrante do mundo, na qual os detalhes da existência empalidecem para revelar uma realização holística e espiritual, que não há nada mais que Deus. Então a realidade aqui, na nossa Vayachel, na nossa parashá 22ª, traz para nós exatamente o que? Nessa questão de reunir, para que nós tenhamos a convicção que não há nada mais que Deus. Deus é tudo. Deus é tudo. E nós não podemos jamais colocarmos em dúvida essa questão. E por outro lado, o Pekudei representa uma visão menor do mundo, na qual cada detalhe é visto por si mesmo, com a compreensão que cada detalhe revela a glória de Deus e de seu próprio modo de ser. Então, em Pekudei nós temos aí uma visão menor do mundo, mas nos traz uma compreensão, né, de cada detalhe, revelando a glória de Deus em cada coisa, né? Por isso, temos aí, por exemplo, a bênção dos alimentos, onde os nossos sábios falam que nós precisamos não somente abençoar os nossos alimentos, mas nós precisamos mastigar muito bem, porque no mais profundo de cada grão de alimento tem lá uma centelha divina. Então ali temos a glória de Deus naquela questão também, ok? Então, Vayachel nos ensina que por mais baixa que uma pessoa possa ser, ela é ainda parte do todo comunal e por isso intimamente associada com os líderes da comunidade. Então, dentro de uma comunidade, não existe aquele negócio, alguém é mais e outro é menos. Então, Vayachel traz para nós que, por mais baixa que uma pessoa possa ser, ela é ainda parte do todo. Ela ainda é parte do todo. E não pode ser separado. Aquela mesma questão do professor e os alunos. Aquele que aprende mais rapidamente, o professor não pode deixar ele de lado. Ele já aprende facilmente, então não preciso
me preocupar com ele. E tem aquele um que tem mais dificuldade para aprender, e o professor, o Rebbe, o mestre, ele não pode dizer, eu não vou dar muita atenção para ele não, porque ele não aprende mesmo. Então os nossos sábios dizem que o professor, ele tem que trazer os dois alunos juntos. E acabou. Assim, né, Pekudei traz para nós, Vaiahel traz para nós essa mensagem. Somos partes de um todo, juntos, unidos e reunidos. E Pekudei nos ensina que, por mais baixa que uma pessoa possa ser, ela ainda tem seus próprios e únicos talentos, os quais Deus não deu para qualquer outra pessoa. Então, por isso, os nossos sábios, o nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele fala sobre a questão do olhar. Eles falam. Então, você precisa ter bons olhos para com as pessoas. Aí você fala assim, puxa vida, mas é difícil encontrar alguma coisa boa naquela pessoa. Mas a mensagem que nós temos para essas duas parashiot, essas duas porções, é que realmente cada pessoa, mesmo aquela de nível inferior espiritualmente falando e mesmo na obediência aos mandamentos de Hashem, elas têm os seus próprios e únicos talentos que nenhum outro tem. Então você acha que tem bons talentos? Ótimo! Alimente cada vez mais os teus bons talentos e siga em frente. Mas isso não significa que outros não têm talentos. Cada pessoa tem os seus únicos, ímpares talentos. Cada pessoa é peculiar diante de Deus. Ok? Então, dessa forma, amados, nós temos aí nossa introdução às nossas duas parashiot. Ok? E quando nós encerramos ontem a nossa Parashá Kitzá da semana, nós tivemos aí sobre a questão chamada a questão da vaca vermelha, né, que é uma mitzvah que Hashem deu, né, e é a Pará Adumá, que significa a vaca vermelha, Pará Adumá. Então a pergunta é por que o que é a vaca vermelha e qual o seu significado? Então, assim, resumindo no momento, né, porque vamos ter muito o que falar daqui para frente sobre a questão dos korbanot, né, as oferendas, os sacrifícios, entre eles há também a Pará Adumá. Tem muita coisa para se falar sobre estas coisas e também sobre a Pará Adumá, a vaca vermelha. Mas resumindo aqui no dia de hoje, o que é a vaca vermelha e qual o seu significado? Então a Pará Adumá, a vaca vermelha, era um dos elementos essenciais à purificação no templo sagrado. Esse animal, né, a vaca vermelha, ela é extremamente rara. Nunca foi fácil de encontrar, né? Nunca foi fácil de encontrar, né? Então, a vaca vermelha, esse animal é extremamente raro. Todos os seus pelos devem ser vermelhos, todos, sem exceção, e não pode ter carregado um fardo nenhuma vez em sua vida. Ou seja, não pode ter colocado sobre os seus ombros, né, um modo de dizer, nenhum tipo de carga, nem mesmo um manto sobre as costas, o lombo do animal. Quando uma vaca como esta era encontrada, então ela era sacrificada no templo, né? E suas cinzas misturadas em água e outros ingredientes
eram usados para purificar pessoas que ficaram ritualmente impuras. Então, as cinzas da vaca vermelha, ela era completamente consumida pelo fogo, e as suas cinzas, elas eram misturadas, né, com uma água, e esta água ela era aspergida, né, sobre as pessoas para a purificação das pessoas. Aquele sobre a qual a água era jogada, ele ficava puro. Porém, aquele que jogava água, né, sobre as pessoas para a sua purificação, porque era um ato de purificação, porém, aquele que fazia isso, né, aquele que jogava água para os impuros ficarem puros, ele mesmo ficava impuro. E ele estava fazendo um ato de purificação. A mitzvah da vaca vermelha encontra-se na categoria de rukim, dogmas. Segundo os nossos sábios, nós temos aí 3 categorias de mitzvot, 3 categorias de mandamentos. A primeira categoria é chamada de mishpatim, que são as leis civis. A segunda categoria é chamada de edut, que significa testemunhos. E a terceira categoria é rukim, que significa decretos divinos. Rukim é o plural da palavra chok. Então, rukim é plural da palavra chok. Classifica-se como classifica-se todas as mitzvot cujo propósito ou significado não são compreendidos pela inteligência humana, certo? Então, nessa categoria de rukim, esses dogmas, esses mandamentos, são leis que não somos capazes de entender. O nosso raciocínio não consegue entender. Por quê? Por que que as cinzas da vaca vermelha, sendo espargida sobre as pessoas, purificavam as pessoas, mas quem jogava as cinzas misturadas com água, dissolvida na água, quem fazia o gesto ficava impuro, e ele precisava fazer posteriormente o seu ato de purificação, certo? Então existem preceitos que cumpriríamos de qualquer maneira por serem básicas da civilização humana, ou outras que não cumpriríamos sozinhos, mas somos capazes de entender um pouquinho de seu imenso significado. Então essas mitzvot, esses preceitos, esses mandamentos, no mínimo nós podemos compreender de uma forma geral os demais mandamentos. Mas quando se trata de, dentro da categoria rukim, entre elas está exatamente a questão da vaca vermelha, esta questão, a compreensão, ela está além de nossa capacidade de compreensão, e a cumprimos por ser a palavra divina, que com certeza tem um significado muito especial, né? Então, dessa forma aí, né, a vaca vermelha ela está ligada diretamente à categoria de rukim, que a compreensão humana ela não tem como entender, compreender esta realidade, certo? Então, a partir de hoje, melhor dizendo, até o próximo Shabat, nós estaremos encerrando o mês de Adar e vamos entrar ao pôr do sol do próximo Shabat, nós vamos entrar no mês de Nissan. Dentro disto, o fim do mês de Adar para o início do novo mês, nós temos aí a preparação para as 3 grandes festas, chamadas as festas das peregrinações, ou festa de peregrinação, que são exatamente Pesach, Shavuot e Sukkot. Para nós, neste ano, 5.781, e dentro do calendário secular gregoriano, nós temos a seguinte data. Para Pesach, nós teremos aí do dia 23 de março
até o dia 4 de abril, Pessach. E dentro de Pessach, nós temos aí a contagem de Homer, que é uma preparação para Shavuot. Shavuot, nós teremos lá do dia 16 de abril até o dia 18 de abril. E depois da festividade de Sukkot, nós estaremos aí então entre os dias 20 e 27 de setembro. Essas são as 3 festividades chamadas de festa de peregrinação, certo? Todo varão entre 20 anos e 60 anos tinha por dever de comparecer em Jerusalém, lá no Beit Hamikdash, o grande templo, para estas 3 peregrinações, para estas 3 grandes festividades. Então, essas festividades, elas acontecem entre primavera e verão, certo? Então, é um período de 3 a 6 meses de festividades, de preparação para cada festividade específica. As 3 grandes peregrinações nesse sentido aí, ok? Então, é isso que nós vamos estar vivenciando daqui para frente. Sobre a questão de Hukim, né, que são estatutos inexplicáveis, nós temos uma passagem que nos fala sobre a questão de Salomão, que os nossos sábios comentam sobre isso daí. Lá em Eclesiastes, Kohelet, capítulo 7, 23, Salomão disse assim: eu cheguei a ponto de compreender toda a Torá, mas esse trecho da Pará do Mar, a vaca vermelha, por mais que eu tenha me esforçado para interpretá-lo, por mais que eu tenha investigado e indagado, eu pensei que entenderia, mas isso estava acima da minha capacidade. Isso está registrado em Yalkut Shimoni, certo? Que são os comentários dos sábios. Porque em Eclesiastes, capítulo 7, 23, né, nós temos a expressão de Salomão dizendo assim: com a minha sabedoria eu tentei alcançar tudo isso. Eu pensei que entenderia, mas isso estava acima da minha capacidade. Eclesiastes, Kohelet 7 e verso 23, certo? Então, dessa forma aqui, nós temos aí a expressão dos nossos sábios comentando essa passagem de Salomão. Salomão, ele obteve sabedoria em todos os níveis espirituais, físicos, materiais, financeiros no mundo, dentro dos reinos, né? Vegetal, mineral, animal, do ser humano, do mundo visível, do mundo invisível. Ele adquiriu toda a sabedoria. Mas quando ele chegou aqui na vaca vermelha, né, a Pará do Mar, então ele, ponto, não consegui compreender isso, né? Então, dessa forma aí, nós podemos dizer assim, amados, se Salomão não compreendeu isso, quem que vai se apresentar aí para explicar o que significa Padá Arumá, né? O que vai adumar, Pará adumar, como que vai se explicar a vaca vermelha? Segundo os nossos sábios, dizem que até a presente data, apenas 9 vacas vermelhas foram sacrificadas no Beit Hamikdash. A primeira, ela foi sacrificada exatamente aqui no mexicano deserto, né? Depois nós temos o escriba Ezra, que fez a segunda Pará do Mar, e depois tivemos outras 7 preparadas ao longo dos anos até a destruição do segundo templo, né? A 10ª e a derradeira, ou seja, a 10ª e derradeira última Pará do Mar, vaca vermelha, ela será preparada pelo rei Mashiach, Melech Mashiach, e
então será a 10ª Pará Adumá, que será sacrificada, e será a 10ª e a última vaca vermelha, que assim será sacrificada. Por isso, este é também um dos motivos, porque os sábios, eles sempre falaram, né, através dos estudos da Torá, e também principalmente posterior à destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa Era Comum, onde eles sempre usam um dos motivos, dizendo, né, que os dias de Mashiach, que a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, que seja para o nosso tempo, para a nossa época, que seja para breve, que seja para os nossos dias. Amém. Certo? Porque aí realmente se compreenderá, né, o significado realmente de Pará Adumá. Ok? Vamos então para a nossa leitura. Nós vamos ler então a nossa Parashá, a nossa aliá, primeira aliá, das duas porções, que vai do capítulo 35, verso 1 até o verso 29, com os comentários do Rashi. Vamos lá? Então nós temos aí, no princípio da Parashá, Vayachel, que começa aí com a questão do segundo censo. Então, vem aí a questão do segundo censo, no dia seguinte, 11 de Tisrei, do ano 2449, a partir da criação, Moshe recenseou o povo, conforme Deus lhe ordenara, contando os homens leigos entre 20 e 60 anos de idade, mediante a coleta do meio shekel de cada um, como faria novamente 7 meses depois, em 1º de Iar. E o número total de indivíduos foi de 603.550 homens, contando dos 20 aos 60 anos de idade, ok? Moisés, então, congregou toda a Assembleia dos Israelitas e disse-lhes: estas são as coisas que Deus vos ordenou, as quais para fazer. Por 6 dias se fará trabalho, mas o 7º dia será para vós santo, descanso absoluto do trabalho a Deus. E isso é tão importante que todo aquele que fizer qualquer um dos 39 tipos proibidos de trabalho no Shabat será morto. A exceção é o acendimento do fogo. Apesar de que não acendereis fogo em nenhuma de vossas habitações no dia de Shabat, a punição por fazê-lo não será a morte, mas apenas açoites. Além disso, cada uma das 39 categorias de trabalho é proibida individualmente no Shabat. Assim, quem transgredir várias delas por descuido terá de expiar cada ato em separado. É interessante que sobre a questão do Shabat, que nós precisamos aí estar em foco, né? É a questão que Rashi ele comenta e fala sobre a questão dos 39 tipos ou 39 categorias do tipo de trabalho que não deve ser feito no Shabat, né? Então nós temos aí 39 categorias de trabalhos, matrizes, né, melachot, que não deve ser feito no dia de Shabat. Naturalmente, há muito mais de 39 tipos de trabalho que são proibidos no Shabat. Na realidade, há centenas de trabalho não fazer no Shabat. 39 é a base, porque dos 39, cada uma delas tem as suas ramificações. Na somatória, né, por exemplo, se cada 39 tiver 2, mas não tivesse 2 ramificações, nós aí já teríamos 78 mitzvot, ou mandamentos, ou preceitos para não fazer no Shabat. Mas cada categoria tem mais do que 2 ramificações. Mas é interessante nós observarmos aqui
quando você pega no hebraico, e os sábios nos chamam a atenção nesse sentido, quando você pega no hebraico o início da nossa Parashá Vayachel, e você tem ali no capítulo 35 de Êxodo, capítulo 1, até o final do versículo 3, certo? Então nós temos no início do capítulo 35, verso 1. Então nós temos aí exatamente o título da nossa Parashá, Vayachel. E a última palavra que está no versículo 3, a última palavra que nós temos no hebraico, que nós temos aqui no versículo 3, é exatamente Hashabat. Hashabat. Então, quando nós contamos no hebraico, desde a primeira palavra, Vayachel, ou Vayakel, até Hashabat, a última palavra do versículo 3, quando você conta as palavras, você encontra exatamente 39 palavras. Você tem 39 palavras. E por isso, o verso 3, ele fala exatamente, no seu final do versículo, no português, no dia do Shabat. No hebraico, HaShabat. Entendeu? Então, por isso que os sábios, eles trazem para nós a questão das 39 atividades de trabalho, mais as suas ramificações, que não devem ser feitas no Shabat. Isto é, literalmente, para os judeus. Literalmente, é uma ordenança para o povo judeu, certo? Mas à medida do possível, nós vamos trazendo algumas coisas referentes a essas 39 categorias de trabalho. Só para darmos um exemplo hoje, né? Por exemplo, a primeira melachá proibida, né? A primeira categoria de trabalhos matrizes que não é para ser feita. Então, só a primeira diz assim, zeriá, que é o nome hebraico, que significa para plantar e outros atos que fazem crescer as plantas. Então, dentro dessa categoria aqui, zeriá, está tudo aquilo que envolve plantar e outros atos que fazem crescer as plantas. O judeu não pode fazer absolutamente nada com referência a isso, certo? Não é só não plantar, é também não fazer qualquer outro ato que venha realmente ajudar com que a planta venha a crescer. Na segunda categoria diz assim, harishá, que está ligado diretamente a arar e outros atos de preparar o terreno para o plantio. Para você ter uma ideia do que significa isso, por exemplo, né, você estando com o pé calçado ou não, num terreno que não está a terra coberta, você está direto com a terra, por exemplo, você não pode fazer um risco com o pé. Porque você está como se estivesse arando a terra, você está fazendo um sulco na terra. Não pode fazer, você entendeu? Então por aí afora vai sobre a questão das 39 categorias e mais as suas ramificações daquilo que não é para fazer no Shabat, ok? Então, para conhecimento. A partir do verso 4, né, temos aqui a questão do Mishkan, o tabernáculo no deserto. Então Moisés falou a toda a congregação dos israelitas, dizendo, é isso que Deus me ordenou que vos dissesse, tomai dentre vós contribuições para Deus, para a construção do tabernáculo e seus utensílios.
Toda pessoa de coração generosa traga a contribuição para Deus. Ouro, prata, cobre. Aí vem a questão da lã tingida com azul celeste, com púrpura, a lã tingida com escarlate, vinho, linho, pelo de cabra, couros de carneiro tingido de vermelho, o couro de tarraxe, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo de unção e para a oferenda de incenso, as pedras, né, de ônix, de engaste para o efode, o peitoral. Todo sábio de coração venha e faça tudo que Deus ordenou. Então, primeiramente aqui, Deus está orientando Moshe que ele não tem que obrigar ninguém a nada. Então, por isso que fala, toda pessoa de coração generosa traga a contribuição para Deus. Então, a contribuição, ela não era para Moshe. A contribuição não era para o Mishkan e, posteriormente, o grande templo em Jerusalém. A essência era um coração voluntarioso, que é movido pelo amor, para fazer uma contribuição para Deus. Entendeu? Para Deus. Justamente para que o foco não esteja naquilo que é visível, mas que a nossa visão ela seja aperfeiçoada ao divino. E a nossa alma divina, forte. Forte. E forte. Entendeu? Então, por isso, todo sábio de coração venha e faça tudo que Deus ordenou, né? Então, são os edificadores, né? Os construtores, e por aí afora vai. Então, nós estamos dentro de toda essa palavra, no sentido, principalmente posterior à destruição do segundo Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, certo? Cada casa onde se faz o estudo de Torá é um mini templo. Então a Shekhinah está presente neste lugar, na tua vida, na tua casa, onde está acontecendo o estudo de Torá. À medida que isso se torna real, obviamente a pessoa ela vai fazer parte de uma comunidade. E ao fazer parte dessa comunidade, existe ali disciplina e existe ali, sem sombra de dúvidas, uma hierarquia. Porque sem hierarquia, sem disciplina, aí vira bagunça. Nós sabemos disso, a vida secular nos mostra essa realidade. E dentro dessa realidade, então, com o coração voluntarioso, como diz o texto lá, né? Toda pessoa de coração generoso traga a sua contribuição para Deus, para que possa ser realmente a obra ser levada avante, certo? Então esse é o objetivo. E todo sábio de coração venha e faça tudo que Deus ordenou. E nós entramos dentro de todo esse escopo para que juntos, com sabedoria, estejamos aí, né, nesta reta final, neste 6º milênio, esta última geração, para estarmos aí realizando a obra de Hashem. Continuando, verso 11, então que Deus ordenou o tabernáculo com sua cobertura, seu telhado, seus colchões, suas pranchas, suas traves, suas colunas e suas bases, a arca, suas varas, o tampo e a cortina divisória, a mesa, suas varas, todos os seus utensílios e o pão da presença, o candelabro para iluminação, seus utensílios, suas lâmpadas e o óleo de iluminação, o altar de incenso e suas varas, o óleo de unção, a oferenda de incenso e o cortinado da entrada para a entrada do tabernáculo, o altar sacrificial, sua grade de cobre, suas varas e todos os seus utensílios, o lavatório e sua base, as redes do pátio, suas colunas e suas bases, e o cortinado da entrada do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas do pátio e suas cordas para amarrar, os panos enredeados de embalar para uso do tabernáculo, as vestes sagradas para Arão, o sacerdote,
e as vestes de seus filhos para o seu serviço como sacerdotes. Toda a congregação dos israelitas então saiu da presença de Moshe. Também no dia seguinte à descida de Moshe do Monte Sinai, Itro, seu sogro, aconselhou a instituir um sistema de juízes, conforme relatado anteriormente. Então, exatamente neste período que nós estamos falando aqui, foi aquele lá da Paraxá de Itró. Ok? Então, continuando aí o verso 21, né? Assim apresentou-se todo aquele cujo coração o ergueu, e todo aquele de espírito generoso levou contribuição para Deus, para a obra da tenda da reunião, e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Embora estivessem isentas de obrigação, as mulheres doaram mesmo assim. Como a esposa não pode doar bens da família sem o conhecimento e permissão do marido, os homens acompanharam as mulheres quando elas levaram os seus donativos, a fim de que ficasse claro que, para os tesoureiros que consentiam com o ato, todos que eram generosos de coração levaram braceletes, argolas de nariz, anéis e cintos de castidade, objetos de ouro de todo tipo, bem como todos os que doaram oferendas agitadas de ouro para Deus. Não tinham ouro suficiente para toda a obra do tabernáculo e seus utensílios, mas deram o que podiam, até as joias pessoais. Moisés, que era excepcionalmente rico, supriu o ouro que faltou. Todo aquele que possuía lã azul celeste, púrpura ou escarlate, linho, pelo de cabra, couros de carneiro tingidos de vermelho ou couros de tarraxe, os levou. Não obstante, o trabalho adicional de tingir a lã e os couros de carneiro. Todo aquele que separou contribuição de prata ou cobre e a levou como contribuição a Deus. E todo aquele que tinha madeira de acácia para qualquer um dos trabalhos a levou. Continuando, versículo 25. As mulheres, porém, não levaram meramente matérias-primas, visto que elas não haviam participado da feitura do bezerro de ouro. Podia-se confiar que teriam as intenções certas mesmo ao confeccionarem componentes do tabernáculo, usando esses materiais. Portanto, toda mulher sábia de coração fiou a mão e depois levou fiada a trama de lã azul celeste, púrpura, escarlate e linho. Fiaram a trama com lã tosquiada das ovelhas e depois tingida. Mas o pelo de cabra não precisava ser tingido, e as mulheres perceberam que, fiando diretamente no corpo da cabra viva, enquanto o pelo ainda é macio e flexível, obteriam fio de qualidade superior. Assim, todas as mulheres cujo coração as inspirou com habilidade fiaram o pelo de cabra diretamente sobre os animais vivos. Isso requer destreza especial. Os príncipes levaram as pedras de ônix e as pedras de engaste para o efode e o peitoral, bem como a especiaria e o óleo para iluminação, para o óleo de unção e para a oferenda de incenso. Todo homem e toda mulher dos israelitas, cujo coração os impeliu a levar algo para toda a obra que Deus ordenara que se fizesse por intermédio de Moshe, levaram doação a Deus. As mulheres ofertaram até os seus espelhos. Moisés queria, a princípio, recusá-los, porque tinham sido utilizados para fins fúteis. Mas Deus mandou que os aceitasse, dizendo que eram mais preciosos para ele do que todas as outras contribuições, pois o seu uso levara ao crescimento extraordinário da população judaica no Egito. O cômputo de algumas das matérias-primas doadas é apresentado mais adiante. E aqui nós encerramos a nossa primeira aliá das duas parashiot. Então,
Durante a semana nós vamos lendo a leitura diária e ela vai incluir as duas porções. E no final, né, no próximo Shabat, nós estaremos concluindo as duas porções e encerrando o livro de Shemot, ok? Que é o livro de Êxodo. Aqui no finalzinho, vamos chamar a atenção sobre a questão dos espelhos das mulheres. Há muitas coisas nobres que envolvem as mulheres, né? Desde lá do Egito. E aqui, mais uma vez, né, Deus faz questão que isso seja registrado, a doação sábia das mulheres através dos seus espelhos de cobre. Dentro disso daí, Rashi e os demais comentaristas falam sobre esse ato nobre delas. Justamente porque isso levou com que a sua contribuição para Deus se tornou mais importante do que todos os outros ingredientes ou utensílios do templo. Por quê? Porque através disso daí houve um crescimento extraordinário da população judaica do Egito. Aqui nós temos a sabedoria da mulher, a sabedoria que edifica o lar e não destrói. Temos a sabedoria da mulher em conduzir bem a ordem da sua casa. Temos a sabedoria da mulher em tratar de forma digna o seu marido. Temos a sabedoria da mulher que traz luz para a casa. Temos a sabedoria da mulher que traz a verdadeira educação para os filhos. Temos a sabedoria das mulheres que faz com que o lar seja santificado. E dentro disso daí, nós temos aquilo que Por que aqui Rashi ele comenta que Moshe não queria receber essa doação delas, porque teria sido usado para fins fúteis, a princípio na visão de Moshe. Depois ele entendeu e ele compreendeu realmente esse valor que Deus estava dando. Por quê? Porque, voltando ao Egito, na história das dignas e sábias mulheres judias, os seus maridos estavam como escravos. O trabalho era terrível. A pressão, a opressão, a perseguição, o chicote que comia solto, certo? As ameaças de prisões, as ameaças de açoites, as ameaças da destruição da própria família. Ali, egípcios que estavam ali com seus chicotes em punho, certo? Eles ameaçavam constantemente, não só disso que acabamos de falar, mas eles ameaçavam de invadir as casas dos judeus para violentar as suas esposas. Então, quando esses homens chegavam no fim do turno do seu trabalho, que não era de 7 horas diárias, com folguinha para o almoço, não eram, né, as reivindicações, não tinha reivindicações salariais, não tinha reivindicações de direitos humanos, não existia direitos trabalhistas e por aí afora vai. Era chicote no lombo, não trabalha para ver o que acontecia. Então, quando esses homens chegavam no fim do seu turno de trabalho, quando eles chegavam em casa, eles chegavam destroçados. Eles se sentiam um lixo. Eles se sentiam um João Ninguém. Eles se sentiam apenas nada. Nada, 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 nada. Então, eles se sentiam assim, que porcaria eu virei. Era dessa forma que eles chegavam em casa. A autoestima não estava no pé, estava lá no subsolo da terra. E aí que entra todas estas sabedorias que nós acabamos de falar da mulher judia. Então, elas se banhavam, elas usavam o espelho para se embelezar, para que os seus maridos maltrapilhos que chegavam em casa
eles podiam ter alegria, satisfação, prazer de poder chegar em casa. Referente a isso, um certo rabino, né, e os rabinos posteriormente deram esta ilustração. Um rabino, ele chegou em Nova York de uma das suas viagens de palestra que fazia, né, em vários estados dos Estados Unidos e fora também. Então um dia ele chegou no aeroporto e pegou o táxi e deu para o motorista o endereço. Ó, esse daqui é o endereço para onde eu vou. E o motorista disse para ele assim: ah, é aqui que é a casa do senhor? O rabino disse: eu não tenho casa. Aí o motorista seguiu seu curso, chegou no endereço, ele viu lá a casa. Aí ele virou pro rabino e falou: ô rabino, pô, é feio o rabino mentir. O senhor disse que não tem casa, olha a casa do senhor aí. Ô rabino, que é isso? Aí o rabino respondeu para ele, desceu do carro, viu quanto que era, pagou e pacientemente ele disse ao motorista, ele falou: meu filho, faz 1 ano que a minha esposa faleceu. Eu só moro aqui. A minha casa foi embora. Entende o que é a casa para um judeu? Entende como é importante a sabedoria da mulher judia para dentro de casa? Entende como que cada mulher não judia, o quanto precisa aprender com a sabedoria da mulher judia? Voltando ao Egito. Então, quando os maridos chegavam dessa forma, eles encontravam as suas esposas sorridentes, felizes, porque os seus maridos estavam voltando para casa, não estava indo para a cadeia e nem chegou a notícia da morte deles. Então ela estava feliz porque o seu marido estava retornando, estava de volta para casa. Em seguida, ela estava cheirosa para que o seu marido sentisse o bom perfume de chegar em casa. A sua esposa estava irradiante porque ele ficou lá fora, no mundo escuro. Ela estava sorrindo porque ele ficou o dia inteiro taciturno, com seu rosto abaixado, triste pela opressão, pela perseguição, pelas ameaças, o medo constante, o pavor constante sendo gritado em suas orelhas. Elas estavam sorrindo para que eles realmente pudessem sentir que há vida dentro de casa, há vida dentro da família. Deus trouxe você de volta para mim, meu marido. Assim elas falavam. Por isso que o sistema, o globalismo, o establishment, eles querem tirar da vida das pessoas Deus e família. Porque dessa forma, eles coabitavam com as suas esposas e elas tinham filhos, davam à luz filhos, e o povo judeu cresceu, cresceu e cresceu, e está aí até os dias de hoje. O povo de Israel vive porque Deus e família não foram anulados das suas vidas. Está entendendo por quê? Que quando, seja quem for, seja o sistema que for, que quer anular Deus e família, você não pode estar a favor destas pessoas, porque você estará anulando a Torá. Você estará cancelando toda a sabedoria da Torá. Você que é não judeu,
que tem abraçado a fé monoteísta, que você tem feito o que Sofonias diz, andando ombro a ombro com os judeus, a um serviço do coração, um serviço de amor ao Todo-Poderoso, você não pode estar do lado, concordar ou defender quem quer que seja que esteja dentro desse sistema contra Deus e contra a família. Porque se você tiver, meu filho, é bom você rever os seus conceitos. Porque se você permanecer apoiando essa perversidade, a sua fé não é verdadeira. A sua fé, ela não está alicerçada nos 5 primeiros livros da Bíblia. Como que você pode defender um dirigente que não quer que você valorize Deus e família? Como que você pode apoiar um dirigente, defender um dirigente, seja ele quem for, no mundo político, no mundo religioso, em que ele quer que você anule, cancele os 2 princípios básicos da sua vida do presente e do futuro: Deus e família. Como? Então, por isso nós temos aqui nas nossas duas porções da Torá a questão de reunir. Você não pode, em hipótese alguma, estar favorável a esses canalhas, esses perversos. Não pode. Então, por isso, que o nosso clamor, como foi a orientação rabínica desde o princípio do ano passado, por causa dessas más notícias, da pandemia que virou um pandemônio e que mentiram para você, enganaram o povo. Elevemos ao Todo-Poderoso, ao Soberano dos mundos, o nosso clamor, para que mais e mais e mais e mais especialistas, médicos, que mais e mais pessoas esclarecidas venham batendo na tecla, mentiram para você e mostrando as realidades. No nosso país, inúmeros profissionais da saúde estão mostrando dia a dia o tratamento com remédios baratos que cura dessa doença e que através de tratamentos antecipados faz com que você possa ser protegido. E caso o bichinho te pegue, você tenha leves até médias manifestações, mas não vai ter internação, nem vai para a UTI, e muito menos não vai para debaixo de 7 palmas de terra. Amados, nós estamos vivendo dias de perversidade. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas querem cada dia mais anular o princípio de todas as coisas: Deus e família. E nós somos essa mensagem de vida, de proteção, de bênçãos, de vitórias e conquistas com luz divina, presença de Deus,
com luz da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, palavras de sabedoria. E cada família vivendo esta emuná, com coragem e com ousadia. Por isso, que nós venhamos aí aprender essas ricas lições que nós temos para nós, realmente nessas 2 últimas porções do livro de Shemot, Êxodo, e que possamos aí realmente irmos em frente na nossa jornada monoteísta, cumprindo a nossa missão, ombro a ombro com os judeus, preparando o mundo para ser o lar de Deus, que é a nossa missão soberana, suprema. E eles não querem que venhamos ser esta mensagem. Por isso, fique em casa, morra dentro de casa, porque você não terá como levar avante realmente essa mensagem de vida e de vida eterna. Seja forte, seja luz, seja cada vez mais uma mensagem de liberdade para a vida eterna. Até amanhã, às 14 horas, com a tarde com a Torá. Shalom, shalom.